e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Vamos falar de esportes, é o bate-papo com o eclético Antônio Carmo. Seja bem-vindo, Carmo, boa semana. Muito obrigado, bom dia aí para você, Cláudio Nicolino, bom dia especialmente a todos aqueles que nos acompanham no bate-papo esportivo ano 20 aqui na Band. Opa, vamos falar da rodada do Campeonato Brasileiro, rodada polêmica, com afastamento de árbitros e um novo líder da competição. É o Palmeiras que ganhou o Choque Rei de virada 3-2. A rodada começou no sábado com a goleada do Fluminense sobre o Atlético Mineiro 3-0, vitória do Red Bull sobre o Grêmio 1-0, polêmica 1 da rodada, vitória do Internacional contra o Botafogo no Beira-Rio 2-0 e a goleada do Corinthians em cima do Mirassol 3-0. Ontem, uma vitória épica do Vasco da Gama 4-3 contra o Vitória da Bahia. O Palmeiras virou, remontou sobre o São Paulo 3-2, outro jogo com muita polêmica. Vitória do Bahia sobre o Flamengo 1-0, vitória do Fortaleza sobre o Juventude 2-1, o empate do Cruzeiro em pleno Mineirão com o rebaixado Sport Recife 1-1 e a goleada do Ceará sobre o Santos no pior jogo do Vojvoda 3-0 pro Vozão, Antônio Carmo. E aí, por qual polêmica você quer começar? Se a CBF começar a afastar os árbitros dos jogos com problemas, daqui 2 rodadas não tem mais árbitro para apitar jogo, certo? Afasta aqui, afasta vai ali, a turma da Copa lá, vai Bandivar. todo mundo para escolher. Não tem mais árbitro para apitar jogo. Nicolini, a arbitragem está sendo um fator muito preponderante neste campeonato brasileiro. Já há algum tempo, né? A gente tem visto o árbitro. Eu costumo dizer aqui, no meu modo de entender, que a arbitragem ela tem um poder muito grande no jogo. Ela picota o jogo, solta o jogo, prende, deixa um time mais nervoso, deixa o outro mais feliz da vida. A arbitragem tem esse poder numa partida. Depende de como é que está o árbitro. Esse caso do VAR, que não serve para nada, isso foi comprovado ontem em Palmeiras e São Paulo, no mínimo o VAR tinha que ter chamado o árbitro, dá uma olhadinha aqui, o jogador do Palmeiras escorrega e atropela o jogador de São Paulo. Foi porque ele não, mas derrubou, não é pênalti? Vem dar uma olhadinha aqui. Mas não saiu ainda aí. CBF acho que não divulgou ainda o áudio para dizer o que eles conversaram ali para não marcar um pênalti, que todo mundo está dizendo, eu concordo, foi pênalti sim, né? Bom, Mas a não essa é a ser primeira polêmica. que tem uma nova regra que agora sem querer não é pênalti. Então, Não é aí pênalti. a gente pode cancelar mais dezenas no campeonato, né? O lance é idêntico ao do Santos e Atlético Mineiro. Que o Gustavo Scarpa escorrega, derruba o Neymar na área, pênalti, também não foi marcado. Não sei por quê, né? Idêntico, só que o Gustavo Scarpa vem mais em pé, assim, e o do jogador do Palmeiras, onde já escorregando, parecia boliche, né? Para derrubar parecia bola, pegando pino. Então, a gente vê que é pênalti. Agora, se a CBF começar a afastar os árbitros de todos os jogos, já tinha que ter afastado o árbitro de quarta-feira, de Corinthians e Inter, que acho que foi esse mesmo que apitou o jogo do Grêmio, e se não fosse ele, né, o jogo terminaria 0-0, porque inventou um pênalti lá no final, esse negócio de bola, inventou. O braço está grudado, a bola bate no braço, não pode ser pênalti, aquilo que a gente já fala aqui. É por isso que o futebol anda muito chato, né? Você, em vez de ontem, nesse jogo Palmeiras e São Paulo, o que seria realmente motivo de uma mesa redonda e de falar de tudo, seria a grande virada do Palmeiras. O Palmeiras conquistou uma vitória espetacular, não vou dizer histórica não, mas uma vitória extraordinária, maravilhosa, mas que foi manchada com esse lance do pênalti. E se o pênalti fosse marcado e convertido, haveria a virada do Palmeiras, convenhamos. De 3-0, difícil acreditar que o Palmeiras faria 4-3, né? Ainda tem depois a expulsão, que poderia ter ocorrido, o jogador do Palmeiras também, do Andrés Pereira. Mas antes de tudo isso acontecer, também o jogador do São Paulo, o Bobadilla, deveria ter sido expulso. Fez a falta para o segundo cartão amarelo e não levou.
Se ele tivesse levado o segundo amarelo expulso lá no comecinho do segundo tempo, esses lances aconteceriam? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, logo no começo do segundo tempo, seria o São Paulo que ficaria com um jogo a menos, com um jogador a menos. São Paulo reclama da falta no gol, do primeiro gol do Palmeiras, que houve falta do Gomes lá atrás. Pelo que eu vi, Nicolas, não aconteceu nada. O Palmeiras reclama do segundo gol do São Paulo, que foi falta no Vitor Roque. Para mim não aconteceu nada. É muita discussão. Então o pessoal aproveita e vai cobrando da arbitragem tudo também o que ela não errou, né? Tem os erros e tem os acertos. Então, nesse caso aí, a arbitragem está realmente atrapalhando a vida do Campeonato Brasileiro. Tá? A gente tem visto os árbitros errando demais, e não é só a favor de um ou de outro, é de todo mundo. A hora é a favor desse, a hora é contra aquele, assim vai. Né? O palmeirense fala aí, 2023, Copa do Brasil, era o Leandro Voaden, né? Que não dá o impedimento do Caleri, que na sequência não sofre o pênalti, é marcado, o pênalti é convertido, e o São Paulo perde por 2-1 e ganha nos pênaltis semifinal da Copa do Brasil, quarto de final. Então, o São Paulo que hoje protesta veementemente, não protestou naquela vez. O Palmeiras que hoje não, acontece, é para todo mundo, protesta lá atrás, quando foi prejudicado. Isso não vai mudar, Nicolas. Se houvesse uma mudança efetiva por parte da diretoria, dos times, olha, vamos fazer o seguinte, sejamos justos, quando o nosso time for favorecido, de uma maneira ou de outra, aí vamos falar, o árbitro errou a nosso favor, mas você nunca vai ouvir isso aí. O máximo que você vai ouvir é o cara dizer isso daí. Ô, Carmo, para mim, outra discussão é sobre as bets. Depois que a gente teve ampliação da participação das bets, aí a arbitragem começou a marcar umas coisas. E é por isso, não tem uma arbitragem tendenciosa para um time, eu concordo com você. O que me preocupa é que, assim, pô, Bragantino e Grêmio, 0-0. Quem apostou lá R$100 no Bragantino estava perdendo dinheiro, o cara ganhou 1.000, sei lá quanto, né? E assim vários. E tem gente que aposta 1.000 e ganhou 10.000. Ou mais. Né? Ou mais. Então, assim, por umas coisas absurdas. Ontem no jogo do Palmeiras, começa a aparecer, o pênalti para mim é um negócio tão escandaloso. Podia ser 3-0 e ali o São Paulo podia fazer 3, 4, só dava São Paulo. Né? O Palmeiras entrou em campo comendo depois de uma feijoada. Né? São Paulo dominava o jogo por completo, podia ter sido uma goleada histórica do tricolor. E aí não dá o pênalti, poderia ser convertido o terceiro gol, e aí o São Paulo também mentalmente para, né? Um negócio incrível. O Palmeiras toma conta do jogo logo depois e vira o jogo para 3-2. Agora, esse do Bragantino é outro, também afastaram o árbitro. Né? Quem não viu, veja, um pênalti inventado no fim do jogo. Assim, não, tá indo para 0-0, tem que ser 1-0. Bola vai para a área, o árbitro dá pênalti. O que você acha disso tudo, Carmo? Não, e do Grêmio, o Grêmio reclama com razão, Nicolas, contra o Inter, ele ganhou, por isso as manifestações ficam menos efusivas. Mas você viu os dois pênaltis do Inter, o primeiro foi um absurdo, o jogador se joga, tropeça nas próprias pernas e o VAR chama, e o árbitro vendo isso ainda vai lá e confirma que foi pênalti, um negócio assim que não dá para você aceitar. Por isso que o VAR para mim não resolve nada no futebol, sou absolutamente contra, por causa disso aí. Se ele resolvesse todos os lances, o VAR salvou aqui, salvou ali, salvou lá, eu daria a mão ao palmatório. Não, o VAR realmente é o que de melhor houve para o futebol. Para o Brasil, resolve nada. O VAR só atrapalha os caras que estão lá. Como disse um ex-árbitro aí no meio da quarta-feira, no pênalti contra o Corinthians, né, do Inter, é um micro-pênalti. Uma puxadinha na camisa aqui, pronto. Que antigamente não era nada, mas não é mesmo, não tira, não atrapalha a vida do atacante. Não, mas ó, segurou aqui, continua olha aqui, não sendo. vai lá, e olha por um ângulo, 2, 3, 4, 5, por aqui, beleza. A intenção deles é marcar o pênalti. E ontem, que não precisava nem ter VAR, era o árbitro marcar o pênalti e o VAR confirmar, beleza? O árbitro não dá e o VAR não chama. Qual o motivo? Né? Qual o motivo disso daí? Agora, você falou isso aí, o São Paulo, se sai o pênalti, faz 3-0, mata o jogo. Não, o Palmeiras não ia virar o jogo para 4-3. O São Paulo poderia até fazer um gol a mais e tal. Mas, como eu disse, momentos antes, São Paulo tinha que ter tido um jogador expulso.
o que deixaria o jogo condicionado a uma outra situação. Mas o lance mais contundente é o pênalti. É isso que aparece mais, é isso que chama mais atenção. É isso que faz com que todo mundo olhe e fale, mas o que é isso? Como é que pode? Como é que as coisas estão dessa maneira, né? E aí acontece. E o lado do futebol, ele fica esquecido dentro desse comentário que você fez. Como é que o São Paulo pôde se deixar derrubar tanto a ponto de ver o Palmeiras virar o jogo para 3-2, dominando, já estava melhor no segundo tempo, já tinha voltado melhor depois de um mau primeiro tempo, em que o São Paulo foi superior, fez 2-0, o Palmeiras já dominava o segundo tempo, e aí acontece o lance do pênalti, e aí o São Paulo se perde totalmente, e aí o Palmeiras vai e, de maneira brilhante, Atropela. com os 3 gols bem trabalhados, faz 3 belos gols e vira o jogo para 3-2. Mas foi uma linda virada, uma belíssima vitória, mas manchada por esse lance do pênalti ali atrás. E se marcado, poderia o São Paulo perder o pênalti, claro. O Everton poderia pegar a bola por de fora e a virada seria diferente. Mas, nesse caso, não tem o que discutir. No caso do pênalti, ele é algo tão grave, Nicolino, tão duro, que ele tem que ser marcado quando acontece mesmo. Não em situaçõezinhas assim, porque ele é algo que penaliza muito o infrator. Por isso que ele tem que ser marcado com de uma maneira em que não há discussão, que foi o caso a favor do São Paulo ontem, que não foi marcado. Agora o São Paulo não poderia ter baixado tanta guarda assim, ser tão dominado. E tem um detalhe, perdeu o Marcos Antônio, que é um jogador que chegou aí quieto, não tinha nenhum currículo, e de repente passou a ser o principal jogador desse meio campo de São Paulo, fez muita falta nos jogos contra a LDU, e agora, ontem, quando ele saiu, escancarou-se tudo, e o Palmeiras, então, deitou e rolou e virou de maneira brilhante. Mas é claro que a arbitragem condiciona o jogo. É isso, Antônio Carlos. Flamengo perder pro Bahia por 1-0, uma derrota que não estava nos planos do Flamengo. Não. Ver o Palmeiras ultrapassá-lo pelo número de vitórias num jogo que não era para perder, né? Podemos dizer assim. É. O Bahia fez a parte dele. Ele ganhou do Palmeiras semana passada. Falou, para o Palmeiras não ficar chorando, eu vou ganhar do Flamengo também. Aí ganhou do Flamengo. O Rogério Ceni, Nicolino, que em 16 jogos como técnico contra o Flamengo, tinha perdido todos. Jogando pelo Fortaleza, pelo Bahia, pelo Cruzeiro, pelo São Paulo, tinha perdido todos. E agora ganhou o seu primeiro jogo como técnico contra o Flamengo. E o Flamengo teve um jogador expulso, aí não tem discussão, a entrada muito dura do Danilo, aí deixa também o jogo condicionado, fica pior para o time num gramado ruim daquele da Fonte Nova, para o Flamengo jogar. O Flamengo já tinha jogado uma partida ruim contra o Cruzeiro, jogou ontem um outro jogo ruim, 2 jogos sem marcar gols, e perde do Bahia, perde a liderança com um jogo a mais do que o Palmeiras. O Palmeiras vai enfrentar o Juventude sábado, vai entrar com o time mirim, né, porque não tem ninguém. Mas se ganhar, abre uma boa vantagem em cima do Flamengo neste momento do campeonato. E o Bahia recupera-se também no campeonato e vai brigar aí por vaga na Libertadores. Cruzeiro perdeu 2 pontos para o Sport, hein? Que aqueles que se queria brigar pelo título, né, disse adeus, né, Antônio Carlos? Cruzeiro vai e empata com o Flamengo no Maracanã. Grande resultado, 0-0, um ponto muito bom, né? Impede o Flamengo de subir 2 e ele leva 1 para Belo Horizonte. E aí, chuta o baile aí, empatando em casa com o Sport Recife, nesse 1-1 aí, que não dá para aceitar, né, para o Cruzeirense. Era um jogo que não poderia, de forma alguma, o Cruzeiro ter tropeçado. Se ele tivesse vencido, dava uma encostada a mais no Flamengo, no Palmeiras. É aquele jogo em que esses 2 pontos não tem como recuperar mais. E o Santos tomou uma goleada de 3-0, vê o Vitória ficar a 3 pontos dele, o Fortaleza está 4 com o mesmo número de jogos, o Vitória já tem um jogo a mais, né, do que o Santos, começa a se complicar. O Voivoda, que ainda não tinha perdido, perdeu bem perdido e pode pôr na conta dele um time escalado equivocadamente, com substituições equivocadas, 1-0 no primeiro tempo. A única boa chance foi a cobrança de falta do Rosseller na trave. E depois, no segundo tempo, então, tenebroso. O Vozão fez 3, mandou 3 na trave.
podia ser ainda mais dolorido e escancara que o Santos tem um time muito medíocre, né? Muito ruim, trouxe um bando de jogadores, onde jogou com a zaga internacional aí, Frias e não sei quem. O Luan Pérez ainda é melhor que os dois, ficou no banco, ninguém entende por quê. O Bilal entra e tropeça na bola, é muito fraco o armênio que veio lá da Europa. Mais uma história, e o Santos vai trazendo e empilhando jogadores. Ó, roteirinho dinheiro, escrito. né? É isso, Antônio Carmo. Põe tudo na conta da diretoria esse time medíocre desse ano. Vamos ver se escapa do rebaixamento. O Voivoda estava invicto no Santos, mas com 4 empates e uma vitória, Nicolinha. Era muito empate. E agora perde, né? E agora, da volta da data FIFA, fará 2 jogos seguidos em casa, contra Corinthians e Vitória. Se ganhar esses 2 jogos, dá um salto ali e tal, porque o pessoal ali de baixo está ficando, não está saindo, o esporte praticamente já caiu, o Juventude perdeu de virada para Fortaleza ontem à noite, em Caxias do Sul. Também acho que não escapa mais. O Fortaleza pode ser que, dependendo dos resultados aí, ainda tenha fôlego, né? O Vitória fez um belo jogo contra o Vasco, esteve na frente, poderia ter saído até com empate, com a vitória, mas perdeu por 4-3. Então eu vejo aí acima deles Santos e Atlético Mineiro. São os 2 times que estão muito próximos ainda da zona de rebaixamento. O Atlético, mas foi horrível diante do Fluminense, gerou discussão interna, todo mundo cobrando, e esse time do Atlético aí vai cair. Então, e acima deles o Inter, que ganhou do Botafogo, o Grêmio, o Corinthians, o Vasco, já começam a ter uma pontuação melhor. Então, acho que o Santos e o Atlético Mineiro é que ficam ameaçados hoje por Vitória e Fortaleza. Entendeu que Juventude e Sport já caíram. O Sport já caiu, isso não tem jeito. E o Juventude também, é só se acontecer um milagre, né? E aí vamos ver o que rola para essa reta final aí da competição. Para o campeonato agora de novo, para a data FIFA, em que o Brasil vai fazer 2 amistosos absolutamente inexpressivos, e o Campeonato Brasileiro fica parado aí. O pessoal fica esperando a volta dos convocados. Do Brasil mesmo, foi mais um agora, né? Foi o goleiro, o Ederson se machucou, e foi convocado o John, que está jogando, era do Botafogo, foi vendido lá para o Newcastle. E o Léo Jardim não tem chance, não, com o técnico, o Carlo Ancelotti. E aí são 3 jogadores que atuam no futebol do Brasil. Mas saiu convocação de seleção paraguaia, seleção argentina, seleção uruguaia, colombiana. E aí vai um monte de jogador que atua no futebol brasileiro para jogar nessa data FIFA em amistosos, viu, Nicolino? Porque os times da América do Sul, excetuando-se o que vai jogar lá a fase ainda de mata-mata, os demais, todos eles já garantidos. É isso. Tá certo, Antônio Carlos. Série B, 30ª rodada teve sequência. Na sexta, o Atlético empatou com o Amazonas 2-2. Curitiba ganhou bem do Botafogo, 2-0. CRB venceu o Avaí 1-0. No sábado, a Chapecoense ganhou do Novo Horizontino 1-0. Volta Redonda empatou com o Goiás 0-0. O América ganhou da Ferroviária 3-1, e o América, assim, se distancia da zona do rebaixamento. O Remo venceu o Operário 1-0, e o Atlético Paranaense, que não perdia, não sabia o que era outro 7 resultado jogos, a não ser vitória a 7 jogos, tomou uma traulicada do Atlético Goianiense, 3-0, placar clássico, Antônio Carmo. Não dá para um time achar que vai ganhar 8, 9, 10, 11, 12 jogos seguidos. Ele já fez uma virada espetacular no campeonato, continua no G4, o Atlético Goianiense, mas sabia que uma hora esse encanto iria se quebrar, não dá para ganhar. Atlético Paranaense. Não iria, esse encanto iria se quebrar, e isso aconteceu ontem com o Atlético Paranaense perdendo do Atlético Goianiense, que ainda tem chance de brigar pelo acesso, tem 45 pontos a 3, justamente atrás do Atlético Paranaense. Então, temos ali o quarteto, o pessoal que subiria hoje, Curitiba, Goiás, Criciúma e Atlético Paranaense, mas Chapecoense, Novo Horizontino, Cuiabá, Clube do Remo, Atlético Goianiense, estão na briga ali. Faltam 8 rodadas apenas. É isso. Vamos acompanhar, Antônio Carlos. Série C, rapaz. Bom, o Guarani perdeu a chance de subir, né? Era só ter vencido o Náutico. Então, empatou no Brinco de Ouro da Princesa 1-1. E o Brusque voltou para o jogo pegando a Ferroviária, que já subiu. Ferroviária agora toca a bola, não devo nada para ninguém. E o Brusque recolocou o Brusque na competição, Antônio Carmo. Ponte Preta. Ponte Preta que já subiu. Recolocou
recolocou Recolocou o Brusque no o campeonato. Brusque. E aí é o seguinte, Ninguém todo esperava. mundo pode subir. Todo mundo pode subir. Guarani, Brusque ou Náutico, tá? Sim, Todo mundo pode subir todo na mundo. última A Ponte já rodada. O subiu. Náutico recebe o Brusque nos aflitos e o Guarani Sim, vai ter que ganhar da Macaca no Moisés Lucarelli para não depender de ninguém. Pode subir até com empate, Antônio pode. Carlos. Pode Desde que subir dê até com empate no outro empate jogo lá. É. no outro Ou se o jogo, Náutico tá? ganhar Então, por menos de 3 gols de diferença. eu acho que já É o pode Náutico. falar que sábado, 5 da tarde, é o derby do século em Campinas, viu, É. Antônio Carlos? E a Ponte Preta perdeu do Brusque no sábado, lógico, prejudicou o Guarani, né? E ela foi lá com o time reserva. E agora vai botar o time titular na última rodada, porque a torcida vai exigir que o time, né, não ajude o Guarani, que ganhe do Guarani. O Guarani perdendo, Nicolini, ele só sobe se o Brusque empatar, e se o Guarani perder, depende ainda do saldo de gols. Na verdade, se o Guarani perder, ele tem 7 pontos e um saldo -1. Se ele perder por 1-0, ele fica com um saldo -2. E o Brusque empatando, o Brusque tem um saldo -1. E o Brusque passaria o Guarani. Então, se o Guarani empatar, já era. Porque a não ser que o Guarani... Não, se o Guarani empatar, tem mais chance. Se ele perder. Se ele perder, já era. E se ele empatar, ele tem que torcer para que o Brusque não ganhe do Náutico, ou que o Náutico não ganhe por 3 gols de diferença. Então, está ainda complicada a vida do Guarani. Complicou-se o Guarani. E a Ponte Preta, que não tem nada a ver com isso, vai jogar tranquilo em casa, é claro, que a torcida não vai querer que a Ponte Preta coloque time reserva, não coloque time titular e atrapalhe a vida do Guarani. Muito bom, Antônio Carmo. Na Série D temos um campeão. É o Barra de Santa Catarina. No sábado empatou 0-0 com o Santa Cruz. Era o que precisava. Havia ganho na Arena Pernambuco por 2-1. E o Barra é o grande campeão da Série D. Pode escrever lá no estádio, Antônio Carmo. E eu tenho certeza que quando começou o campeonato, nenhum daqueles que acompanham mais de perto a Série D escrever: olho nesse Barra aí, que é um dos favoritos para brigar pelo título. Veio quietinho, quietinho, foi passando de fase e conquistou o título de maneira surpreendente, sem dúvida alguma, uma conquista surpreendente desse Barra aí, que é um novo time do futebol moderno do Brasil. É um time diferente, um time empresa, um time que tem parceria com o Hoffenheim da Alemanha, enfim, é uma novidade no futebol do Brasil. Por fim, ainda no futebol, Copa Paulista, o Primavera saiu na frente ontem, jogou no Moisés Lucarelli 1-0 no 15 de Piracicaba. Joga pelo empate sábado em Piracicaba, a grande decisão. Vamos saber quem vai ser o campeão da Copa Paulista de 2025, Antônio Carmo. Está aberto aí a decisão, está aberta, não tem nada garantido para o Primavera, que ganhou o primeiro jogo, e o 15 em casa é um time forte, que pode ganhar por 1 gol, levar para os pênaltis, ou ganhar por 2 gols e ser o campeão. Vai ter o apoio da sua imensa torcida, tudo ainda para se definir no próximo sábado. Fórmula 1, a Band mostrou a vitória do George Russell, foi a quinta dele na Fórmula 1, meu querido Antônio Carmo. O Jorjão venceu o GP de Singapura, a McLaren ficou em segundo e quarto com o Norris e o Piastri, e com isso, já com algumas rodadas de antecedência, sagra-se decacampeã de construtoras. A McLaren consegue seu 10º título de construtores. O Bortoleto foi muito mal, é só o 17º, cara. Corrida foi muito chata, Nicolini. Foi uma corrida daquelas que a gente vê muitas vezes por aí, sem emoção, sem ultrapassagem, sem definição lá na frente. Tudo. O George Russell conquistou a pole e fez a corrida que precisava, ganhou méritos dele, da Mercedes, e o Verstappen tirou um pouco mais a diferença pro Piastri. Está na briga, restam 6 provas para terminar o ano, ele ainda tem chances, mas a McLaren, campeã, decacampeã, como você disse, de construtores, deverá também ter o campeão de pilotos. O Piastri ou o Norris deverá ser o campeão. Ontem foi daquelas corridas que foram protocolares, que passam aí na vida, mas foi uma corrida muito sem graça. É isso, meu querido Antônio Carmo. Para fechar, vamos agora para o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Daqui 15 dias, vem para a América
o circo da Fórmula 1 e segue agora com a corrida dos Estados Unidos. Tá bom, Antônio Carmo? Acho que por hoje passa a régua. A partir de amanhã, data FIFA, tá bom? Vamos falar da seleção. Podemos ter folga aqui, né? Porque não tem jogo, não tem nada, tudo parado, né? Vamos fazer, férias vamos coletivas. Colocar data FIFA para nós aqui, para a gente poder não acompanhar essa seleção brasileira aí, que vai fazer 2 amistosos, que, meu Deus, mas tem muitos jogos importantes na Europa. As eliminatórias europeias estão pegando fogo, ainda tem rodada até o mês que vem, a gente acompanha, certo? Muito bom. Um abraço, Carmo. Muito obrigado para você também, Cláudio Nicolini, e aos amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima semana, hein, gente? Até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. 8h42, vamos às atualizações das rodovias e das estradas que cortam a nossa região, agora com Cleiton Martins. Vamos lá, Carol. Bom, aconteceu um acidente na rodovia Presidente Dutra, no quilômetro 106, em Taubaté, no sentido São Paulo, e de acordo com a CCR Rio, foi um engavetamento, uma lentidão que começa do quilômetro 104 e se estende até o quilômetro 114. São 10 quilômetros de congestionamento e aproximadamente 16 minutos de trânsito. Então o motorista precisa de paciência nesse local em Taubaté, do quilômetro 104 ao quilômetro 114. Já mais à frente, no quilômetro 141, o motorista também encontra tráfego lento em São José dos Campos e isso se estende até o quilômetro 146. No quilômetro 151 também da rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, pista esquerda da concessionária da Nova Dutra está em obras, então o motorista precisa um pouquinho mais de atenção nesse trecho de obra do quilômetro 151 que vai até mais ou menos a empresa da Johnson, a fábrica da Johnson. Então o motorista tem uma pista e o acostamento que está liberado pela concessionária, onde o motorista pode estar utilizando para que tenha um conforto melhor em sua viagem. As demais rodovias que cortam a nossa região, o motorista faz uma boa viagem. E na travessia de Balsas, operam neste momento 4 embarcações. O tempo de espera é de 30 minutos para ambos os sentidos. Travessia com maré baixa, impossibilitando o transporte de veículos pesados. Se você tem alguma informação diferente dessas que possa contribuir, mande agora mesmo para o WhatsApp 12 997168011. Prestação de serviço do Grupo Band Vale. 8h44, vamos para mais uma pausa do Jornal Primeira Hora Regional. Na Band Vale, Primeira Hora Regional.